E aí, seja muito bem-vindo ao canal Águia Life. Meu nome é Eric Gonçalves. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí. E após o vídeo, se você curtir, você deixa o seu joinha, beleza? E compartilha também. Eu comecei esse canal aqui falando sobre... O primeiro vídeo em si foi sobre você não deixar de ser bonzinho por conta das influências externas das pessoas, sabe? Por conta da maldade dos outros. E meus vídeos eles sempre seguem uma cronologia, então um meio que complementa o outro, sabe? E nesse aqui, como o próprio tema sugere, eu vou complementando aqui sobre essa questão de você aprender a dizer não. E cara, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que queria agradar todo mundo e não sabia dizer não, sabe? Eu achava que aceitando tudo, que dizendo sim pra todo mundo, isso ia me tornar uma pessoa legal, que as pessoas iam me olhar com bons olhos. E eu sempre topei tudo, tá? Abri a mão de mim mesmo pra querer agradar os outros. Às vezes não era nem uma situação confortável ou algo assim que eu tava realmente a fim de fazer e acabava dizendo sim porque eu colocava a felicidade do próximo acima da minha. E cara, a real é que a gente não pode abrir mão de si mesmo pra querer agradar todo mundo, sabe? Você não tá aqui pra agradar todo mundo, você não tá aqui pra agradar os outros. Eu não digo pra você ser o egoísta assim a ponto de você só olhar pro seu próprio umbigo, sabe? Mas entender as situações, e saber dizer não quando precisa ser dito não. Uma coisa que sempre acontecia é que cada vez que eu abria a mão de mim mesmo, abria a mão da minha escolha, da minha vontade pelos outros, é como se eu não estava sendo fiel a mim mesmo. É como se estivesse perdendo uma parte de mim, sabe? Como se eu estivesse perdendo sua essência, como se eu estivesse perdendo essa essência. E é um negócio que não tem fim, porque quem impõe seus limites somos nós mesmos, quem determina nossos limites, sabe? E é dizendo não que a gente determina esse limite. E ninguém vai dizer não pra você, ninguém vai chegar em você e falar, ó, para, não aceita, tipo... Até porque as pessoas não sabem seu limite porque você não se limitou, não se delimitou, sabe? Eu não gosto de culpar os outros por isso. Eu entendo que tem gente mesmo que age na maldade, que vai te sugar, que sabe que você não sabe dizer não e se aproveita disso. Eu entendo perfeitamente. Mas eu não gosto de culpar as pessoas por isso porque é decisão nossa dizer sim ou não, sabe? É decisão nossa se impor. É decisão nossa impor o nosso próprio respeito e nos impor em relação às situações da vida, sabe? Então, eu entendo que a gente tem influências externas sim, porém, cara, são nossas escolhas que determinam nosso caminho. Como eu falei naquele vídeo que a gente tem o poder de escolha, o sim ou não é uma escolha nossa, sabe? Às vezes a gente acaba dizendo sim pra querer agradar os outros, pra querer ser o cara legal. Só que a gente não tá sendo fiel consigo mesmo, sabe? Não tá sendo fiel às nossas vontades. E a real é que a gente não deve explicação, ou você não deve explicação da sua vida pra ninguém. Exceto se você mora com seus pais, se você, sabe, é questão de respeito. Mas eu digo, se você tem um posicionamento e, por exemplo, ela falou não, você não tem que ficar se explicando o porquê desse não, sabe? Afinal da conta, é uma decisão sua. E acho que se você tá bem com as suas decisões, cara, você não tem que se explicar por isso. Eu demorei pra entender isso, porque tipo, eu sempre queria agradar todo mundo, agradar todos às minhas voltas. E não colocava limites e, pô, é só as pessoas me sugando e eu achava, pô, eu sou tão legal com todo mundo, porque isso não é retribuído, sabe? E eu entendi que não é assim que funciona, cara. Que a gente tem que aprender a dizer não, que tem que se posicionar, sabe? Tem que se firmar mesmo, nos respeitar. Porque, cara, pra exigir que as outras pessoas nos respeitem, a gente, antes de mais nada, a gente tem que nos respeitar. Respeitar nossas vontades, sabe? E não é cedendo a tudo que... querendo agradar todo mundo que isso vai acontecer. Primeiramente, a gente deve nos agradar. Eu não tô falando novamente pra você ser egoísta, no ponto de só olhar pro seu próprio umbigo e fazer tudo conforme suas vontades. Mas você tem que se agradar primeiramente pra poder, se você quiser agradar outras pessoas depois, sabe? E real que você não tá aqui pra agradar ninguém.
Não sou muito de clichê, mas sabe essa frase que diz: seja você a mudança que você quer no mundo? Então, se você quer ser respeitado, cara, antes de mais nada, se respeite. Respeite suas vontades. Você não tá aqui pra agradar todo mundo. Infelizmente, o ser humano, como eu repito bastante isso, ele é egoísta e ele age muito por ego. E você tem que saber identificar isso. Ponto-chave, cara, é você se posicionar, saber dizer não quando precisa ser dito não. E não ter medo, não ter remorso de dizer não. Não confunda gentileza com dizer sim pra tudo, sabe? Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, você ser gentil e aceitar tudo. Eu confundia isso também e é uma coisa que nunca me fez bem, sabe? Então não confunda a gentileza com aceitar tudo, saiba dizer não. E não sinta culpa ao dizer não também, porque é suas vontades. E se você não tá afim de fazer algo, é escolha sua. E você não tem que se explicar pra ninguém, certo? Essa foi a mensagem do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu joinha e compartilhe o vídeo. Obrigado, valeu!